Fonoaudiologia em crianças com síndrome de Down. Olá e bem-vindo ao canal Fonoaudiologia e Afins. Hoje vou desenvolver um tema e vou tentar esclarecer algumas dúvidas sobre como deve ser um tratamento fonoaudiológico adequado para crianças com síndrome de Down. É um assunto que pode fornecer uma infinidade de informações, mas para não te aborrecer e não fazer um vídeo muito longo, o melhor é dar toques de fonoaudiologia para casos de síndrome de Down. A linguagem é o meio mais importante que temos para nos comunicarmos com outras pessoas e podemos nos relacionar com o ambiente que nos cerca. Mas às vezes a comunicação é alterada ou afetada por vários motivos ou causas. Por isso, torna-se difícil para expressar o que pensamos ou o que podemos sentir em determinados momentos. Por isso, o objetivo prioritário do fonoaudiólogo é tratar as diferentes dificuldades que o paciente apresenta ao se comunicar. No caso das crianças com síndrome de Down, costumam apresentar problemas ou dificuldades na área da linguagem, da fala e comunicação. Mas desenvolveremos isso em profundidade mais adiante nesse vídeo. A síndrome de Down é uma alteração genética e congênita, pois o mapa cromossômico que apresentam é diferente, devido ao fato de haver um cromossomo extra ou outros. Ou seja, as células do corpo humano são compostas por 46 cromossomos, e estes são distribuídos em 23 pares. Uma criança que sofre de síndrome de Down tem uma alteração no seu 21º par, pois haverá 3 cromossomos nele. É importante dizer que quando falamos de síndrome de Down, não estamos falando de uma doença, mas de uma alteração que causa certas dificuldades. Existem 3 tipos de síndrome de Down. A trissomia primária do cromossomo 21, que é a mais frequente, essa alteração é no cromossomo 21 e não é hereditária. Tem a trissomia em mosaico do cromossomo 21 e a trissomia por translocação do cromossomo 21. As crianças com síndrome de Down têm características específicas. Quanto ao crânio, o perímetro cefálico ou a cabeça é um pouco menor. Talvez os olhos encontremos a característica física mais característica das crianças com síndrome de Down, já que os olhos costumam ser voltados para cima. O nariz costuma ser pequeno e também com narinas pequenas. A boca é pequena e também costumamos encontrar um palato ogival. A língua é geralmente muito grande para o pequeno tamanho de sua boca. É por isso que essas crianças quase sempre tendem a ficar com a boca aberta e com a língua de fora. Isso também tornará mais fácil para a respiração ser principalmente nasal. Em geral, o pescoço das crianças com síndrome de Down costumam ser curtos e largos, mas também vamos observar que há um excesso de pele na nuca. Assim como a cabeça e o pescoço, os membros também se caracterizam por terem um tamanho reduzido. Mas também observamos que suas mãozinhas são pequenas e largas, observando que na palma da mão haverá apenas uma dobra ou ruga. A maioria das crianças que nascem com síndrome de Down nascem com hipotonia, ou seja, com pouco tônus muscular, e isso afetará outras áreas físicas da criança. A criança com síndrome de Down costumam ter uma série de problemas ou patologias associadas. Essas alterações podem ser problemas cardíacos, alterações ou variações no seu trânsito intestinal, o que faz com que sofram algum tipo de patologia ou problemas intestinais. A audição também às vezes é afetada. Existem problemas de visão, eles são propensos a problemas respiratórios e infecções, e as tireoides também podem ser afetadas, pois a maioria pode se tornar hipotireoidiana. As crianças com síndrome de Down
costumam ter problemas na hora de se comunicar. Mas quais são realmente esses problemas ou dificuldades? Devido à hipotonia ou baixo tônus muscular, todos os músculos envolvidos na fala também serão afetados. Por isso, vai custar mais para poder articular certos sons. Pode-se perceber que também haverá pequenas dificuldades de atenção e memória de curto prazo. Eles apresentarão um certo grau de lentidão no desenvolvimento de sua linguagem, tanto em sua forma quanto em seu uso, mas no final vão adquirir com a ajuda de fonoaudiólogos. Na expressão verbal, também será observado que apresentarão certo grau de dificuldade. É muito importante que uma criança com síndrome de Down inicie o tratamento fonoaudiológico o quanto antes, pois assim podemos tratar as dificuldades que ela apresenta, mas também prevenir outras alterações futuras que possam surgir. Ressalto que o tratamento fonoaudiológico deve ser pensado de forma a abranger as necessidades comunicativas atuais e futuras de cada criança. É por isso que na primeira sessão, quando vamos realizar a avaliação da criança, sempre temos que levar em consideração e explorar os seguintes aspectos: a voz e a ressonância que ela tem. Temos que observar se a voz está rouca, soprando. Também observaremos se o volume usado pela criança ao falar é muito alto, baixo ou inconstante. Veremos se ao falar ele o faz usando a respiração nasal. Quando a respiração nasal é usada, a criança fala como se estivesse com o nariz entupido. Vamos avaliar o ritmo, a velocidade, a pronúncia ao falar. Às vezes podem apresentar um certo grau de gagueira. Devemos atentar para o nível léxico-semântico da criança com síndrome de Down. Quando estivermos avaliando esse ponto, vamos perceber que o vocabulário é reduzido e pouco expressivo. Também é importante analisar o nível morfossintático apresentado pela criança com síndrome de Down. Quando estivermos avaliando esse ponto, veremos se há concordância em gênero e número ao falar ou comunicar, se usa ou, ao contrário, a omissão ao usar pronomes em frases. Devemos estudar o nível de comunicação que a criança tem no seu dia a dia, ou seja, se ele é uma criança que interage ou, pelo contrário, é mais reservado. Depois de avaliar a criança, é hora de planejar o tratamento. Quando estamos fazendo isso, é importante que tenhamos os pais como parte ativa do tratamento. Com isso, o que eu quero dizer é que não basta a criança frequentar a terapia, mas que os pais devem estar envolvidos no tratamento, pois todos os conceitos aprendidos em cada sessão devem ser aplicados no dia a dia. Dessa forma, daremos maior segurança à criança e também facilitaremos o cumprimento dos objetivos estabelecidos. Quando tivermos feito a avaliação e virmos onde a criança apresenta mais dificuldades, devemos estabelecer alguns objetivos. Esses objetivos são desenvolver a capacidade da criança de se expressar, melhorar as habilidades de comunicação, aumentar a compreensão para incentivar a comunicação com outras pessoas. Assim, tendo em conta esses objetivos, o fonoaudiólogo terá de atuar ou abranger várias áreas. Na área fonético-fonológica, ao trabalhar nessa área, nós iremos melhorar a articulação, a fluência da fala e, por último, vamos incentivar o discurso a ser claro e inteligível. Na área da semântica, nessa área, nós vamos aumentar o vocabulário da criança com síndrome de Down. Na área de morfossintaxe, vamos conseguir que a criança faça uma construção correta de frases. E na área pragmática, o objetivo dessa área é que a criança faça uso de tudo que aprendeu nos pontos anteriores de forma correta. Ou seja, o que buscamos é o uso correto da linguagem nas diferentes situações ou circunstâncias que possam surgir no seu dia a dia.
Portanto, podemos dizer que o fonoaudiólogo ajudará a criança com síndrome de Down a se desenvolver de forma global. As crianças com síndrome de Down vão apresentar algumas dificuldades na hora de se comunicar. É por isso que, nesse momento, quero dar uma série de dicas para que a comunicação com eles seja melhor. É importante que, quando estivermos falando, o façamos devagar e também é aconselhável usar frases curtas, assim nos entenderá melhor. É essencial que usemos uma linguagem apropriada para eles. Não é necessário usar palavras que não podemos entender. Com isso, apenas garantiremos que eles não nos prestem atenção e a conversa se limite a respostas curtas, como um sim ou um não. É aconselhável que lhe demos o seu tempo para que possa nos responder. O melhor é ensiná-los qual é a forma correta de uma palavra ou frase. Devemos sempre mostrar muito interesse no que a criança está nos dizendo. É uma maneira muito simples de acompanhar a conversa e assim trabalhar a linguagem e a comunicação. As crianças com síndrome de Down tendem a ser mais facilmente distraídas ou dispersas. Por isso, nas sessões fonoaudiológicas, temos que fazer uso de uma grande variedade de materiais ou ferramentas para captar a sua atenção e tornar as sessões fonoaudiológicas dinâmicas e divertidas. Esses materiais variam de acordo com o que estamos trabalhando, ou o que queremos aprimorar ou favorecer em uma sessão. Mas não usaremos apenas materiais. Muitas vezes, nós fonoaudiólogos também temos que usar nossa própria imaginação, mas essa é a graça do nosso trabalho. Vou citar os materiais mais comuns ou mais frequentes, mas enfatizo novamente que há uma infinidade de variantes que variam de acordo com a criança e com o que estamos trabalhando naquele momento. Então, são cartões para melhorar a leitura, histórias, cartões para escrever e melhorar o vocabulário, muitas cores e tintas, balões, aquarelas, o iPad pode ser usado também, o celular, tecidos com texturas diferentes, espelhos, giz, argila, jogos com figuras geométricas, né, o quadrado, o retângulo, o triângulo e outros materiais. Nesse ponto, eu vou dar alguns exemplos para que você veja como pode ser feito o tratamento fonoaudiólogo para as crianças com síndrome de Down. Insisto que esse é apenas um exemplo, pois, como eu já falei, os tratamentos devem ser adaptados a cada criança, pois os objetivos e necessidades de cada um são completamente diferentes dos de outra criança. Caso queiramos melhorar a compreensão leitora da criança, podemos favorecê-la fazendo uso de uma história. Essa história pode ser lida sozinha ou com ajuda. Depois de lê-lo, podemos fazer uma série de perguntas para ver se ele entendeu a história. Para trabalhar a gramática e o vocabulário, podemos usar cartões. Podemos fazer cartões em que as palavras se misturam e a criança constrói uma frase correta. Da mesma forma, também é essencial trabalhar os tempos verbais. Para fazer isso, podemos dar à criança um cartão para preencher o espaço em branco com o tempo verbal correspondente à frase. É muito importante trabalhar todos os músculos do rosto. As crianças com síndrome de Down costumam apresentar falta de tônus muscular ou hipotonia. Trabalhar os músculos ajudará a pronúncia correta. Para esse exercício, usaremos um espelho. A criança vai ficar na frente dele e vamos fazer mímicas e expressões. Por exemplo, estique a língua, abra e feche a boca, traga a língua para o lado direito e esquerdo, inflar as bochechas, esticar a língua e puxar para cima e para baixo, mover a língua em círculos, mandar beijos no ar, morder lentamente o lábio inferior e superior, fazer o sorriso, né, e outros vários exercícios.
Esse trabalho, que é realizado em cada sessão, deve ser reforçado com os pais. Mas não só eles devem intervir. A colaboração com a escola também é essencial. Ou seja, deve ser um trabalho multidisciplinar, cuja prioridade e objetivo fundamental é a criança. Bom, esse foi um vídeo referente ao tratamento fonoaudiológico para crianças com síndrome de Down. Espero que tenha sido útil e um guia para você. E o que você tenha aprendido alguma coisa ou que tenha esclarecido algumas dúvidas que você tinha sobre isso. De qualquer forma, se ao longo desse vídeo você tiver alguma dúvida ou pergunta, não hesite em deixar nos comentários. E lembre-se de compartilhar esse vídeo, pois ele pode ser muito útil para muitas outras pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.